Efésios capítulo 1, verso 3 ao verso 14. Na Nova Versão Internacional, o título desse texto que nós vamos ler está como As Bênçãos Espirituais em Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, temos sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Feche seus olhos, Pai, te agradecemos pela tua palavra nessa noite, Deus. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que nesse momento, a plenitude, Senhor, do teu Espírito, que foi enviado, meu Pai, à tua igreja, para que por intermédio dele, Senhor, a tua igreja fosse edificada, que ele possa, Senhor, tomar, meu Pai, toda a direção do que há de ser feito neste lugar. Nós concordamos, Senhor, em um só Espírito e pedimos ao Senhor que mais uma vez a tua boca, meu Pai, se manifeste neste lugar, que o Senhor não dependa, Senhor, das minhas limitações, que o Senhor não dependa das minhas fraquezas, que o Senhor não dependa, Senhor, de nada, meu Pai, que eu possa, Senhor, fazer, mas que apenas, meu Pai, eu possa ser o veículo para que o teu Espírito possa falar à tua igreja nessa noite. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos com um tema que foi dado pelo Espírito de Deus para esse ano. Vivemos anos difíceis, vivemos anos de desafios, mas entendemos da parte de Deus que esse é o ano para que seja desbloqueado todo o seu potencial no mundo do Espírito. Tudo aquilo que Deus pensou a seu respeito. E para nós, como foi dito aqui no culto da virada, vamos estar recebendo mensagens. Os pastores do ministério, eles têm se reunido para orar, para buscar de Deus quais são as mensagens, quais são as palavras que Deus quer passar nesse tempo para a sua igreja, para que você possa receber esta palavra. A palavra de Deus, a Bíblia diz que quando ela entra na mente do ser humano, ela tem o poder de destruir fortalezas e estruturas espirituais que estão ali armadas muitas vezes pelo inimigo, para impedir o crescimento desta pessoa. E assim, nós vamos estar buscando de Deus e passando para a igreja estas palavras que têm sido direcionadas por Deus, e ao final de cada mês, de cada ciclo, como símbolo, meramente como símbolo, irmãos, não tem misticismo nenhum, não adianta você levar para a sua casa e sair esfregando a chave em lugar nenhum, isso não é amuleto de sorte, não tem nada mágico nessas chaves, é apenas um símbolo. De cada semana, cada mês que nós formos ministrando, você vai receber uma chave. Não tem poder na chave, não adianta você pegar a chave, botar na bolsa, na carteira, que a chave não vai fazer milagre. Toda honra, toda glória e todo poder é ao nome de Jesus e pronto. Não tem mais nada. Agora é um símbolo do que Deus tem falado à sua igreja, das promessas, para que você não esqueça. Para que você não esqueça.
Então vai estar sendo liberada toda semana, todo mês, me perdoe, no último domingo vai ser dada à igreja uma chave. Você que estiver presente no culto, você vai receber. Nós da igreja, para padronizar, para ficar bonitinho, preparamos alguns chaveiros. Se você tiver interesse de adquirir, no final do culto você pega, a gente só está repassando o valor do custo. Pastor, não quero não, achei o chaveiro da igreja feio, o meu é mais bonito. Pode botar no seu, não tem problema nenhum. Mas se você quiser guardar como símbolo desse tempo profético que Deus trouxe sobre a sua igreja, compre o chaveirinho, é R$10, está bonitinho, todo niquelado, bote sua chavezinha e guarde, porque o desafio que Deus nos fez foi: tire uma foto sua hoje e guarde para o final do ano, e olhe para a sua foto para ver se você consegue lembrar do começo do ano, a situação que você estava e a situação que você vai estar. Então, aí o resto é com você. Para nós começarmos, irmãos, essa série, a primeira palavra, rema, que Deus nos deu para este ano, é a respeito da nossa identidade. Qual é a proposta do culto? É uma pergunta. O irmão Stênio hoje não está aqui, né, minha irmã? Mas ele que gosta da pergunta. Qual é a sua identidade? É o tema da ministração de hoje. Qual é a sua identidade? Irmãos, parece algo simples. Parece algo muito fácil, talvez, se eu perguntasse a você, qual é a sua identidade? Eu sei que algum desavisado ia querer, um novo convertido, algum desviado, alguém que entrou na igreja meio atribulado, ia querer me dar o RG. Qual é a sua identidade? Ele ia me dar o número do seu RG. Mas eu quero que você entenda, e eu vou começar com um exemplo, porque muitas pessoas estão com o seu potencial bloqueado. Muitas pessoas não estão conseguindo ainda fluir na dimensão do Espírito, simplesmente porque não compreenderam ainda a sua identidade em Deus. E isso é algo muito sério, porque quando eu não compreendo a minha identidade, significa que eu não compreendo nem quem eu sou. E quando eu não compreendo quem eu sou, não tem como eu compreender o propósito pelo qual eu fui criado. E quando eu não compreendo o meu propósito, nada para mim faz sentido. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter ouvido a história do Patinho Feio. Alguém aqui não ouviu a história do Patinho Feio? Tem alguém? Então todos ouviram a história do Patinho Feio. Historinha de criança, irmãos. Uma historinha simples. Mas aquela história fala exatamente a respeito de um conflito de identidade. Porque foi trocado o ovo da pata pelo ovo do ganso, do cisne, me perdoe. E quando nasceram aqueles filhotinhos, todo mundo esperava a identidade daqueles filhotes correspondendo à identidade dos seus pais. Porque aqui você já está aprendendo um princípio, na história do Patinho Feio, que toda a identidade dos pais vai se projetar nos filhos. Ou seja, o filho tem a mesma natureza do pai. E há uma expectativa de que os filhos comecem a manifestar a natureza dos pais. Então já vem uma primeira pergunta para nós pensarmos: ser filho de Deus é um título ou é uma condição? É um título ou é uma condição? Ser filho de Deus é algo que eu conquisto, como alguém que ganha um cargo político. Ele é um prefeito. Quem é um prefeito? Ele é um governador, ele é um militar, ele é um general. Ele tem uma patente, ele tem um título, que empodera ele pelo título que ele tem. Agora, ser filho de Deus é ter um atributo como quem tem um título, ou é uma condição intrínseca pela qual eu posso dizer: isso faz parte da minha própria natureza? Observe que a forma como você vai lidar com isso é que vai dizer de fato no que você acredita. Não é o que você pensa, é como você age. Porque a pessoa que é prefeito, o prefeito não define a identidade dele. Lhe dá um cargo, mas prefeito não é a identidade dele.
Se você for procurar a identidade dele, você vai ver que existem uma série de atributos. O que é identificar algo? O que é ter identidade? Identidade, irmãos, são uma série de características singulares que definem uma espécie, que definem uma pessoa. Você tem algum critério que você usa e você diz, olha, esse tem isso, esse não tem isso. Aquele tem aquilo, esse não tem. Até que você chega num conceito de individualização, de identificação, que tudo isso junto forma uma identidade. Aí, trocaram o ovo da pata, botaram debaixo dela um ovo de um cisne. E quando nasceram os filhotes do pato olharam para o filhote do cisne e disseram, rapaz, você está com alguma coisa diferente. A sua natureza parece que é diferente da nossa, mas você é muito feio, você tem um pescoço muito grande, você é desajeitado, você é meio desengonçado, parece que você não serve para nadar no lago com a gente. E a história diz que aquele patinho feio começou a criar agora no coração dele um sentimento de frustração, um sentimento de rejeição, porque ele olhava para os irmãos dele e via que ele não tinha a mesma natureza. Ele olhava para os irmãos dele e via que ele não tinha a mesma identidade, até que ele se afastou no mundo. E aí a história vai contar que um dia, ele passeando, ele encontrou um lindo cisne nadando em um lago. E aí quando ele olhou para o cisne, ele agora se identificou, ainda que ele fosse um cisne jovem, mas ele pôde ver todo o potencial que tinha sobre a sua vida, para que quando ele crescesse, ele se tornasse um elegante cisne nadando pelo lado, diferente do pato, que quando era pequeno, era pequenininho, fofinho, bonitinho, mas quando crescesse, ia virar um bicho velho desengonçado, andando para um lado para o outro, sujando a casa toda. Essa história, irmãos, por mais simples que seja, mas dentro dela tem exatamente uma revelação muito grande. Tem muitas pessoas que não compreenderam ainda a sua identidade espiritual. Elas não conseguem entender o que significa ser filho de Deus, porque ensinaram a elas que ser filho de Deus é apenas ter um poder, é apenas ter um título, como se eu posso dizer que eu sou filho de Deus, isso vai abrir portas para mim. Eu sou filho de Deus, isso vai trazer vantagens para mim. Eu sou filho de Deus e isso vai trazer benefícios para mim. E eu vivo com esse título de ser filho de Deus, sem compreender, na essência, que ser filho de Deus significa que a minha identidade tem que ser igual à identidade de Deus. Porque todo filho tem a mesma natureza do seu pai. Isso está na Bíblia. Porque esse processo, irmãos, ele não é natural. Esse processo, ele não é racional. Não é porque você lê um texto que você agora vai compreender simplesmente que você agora é filho de Deus. Não é porque ninguém lhe deu esse título. Não é porque ninguém disse a você simplesmente que você é filho de Deus. Mas eu quero que você entenda que quando nós estamos falando da natureza e da nossa identidade, você precisa entender que você tem uma natureza carnal, mas você também tem uma natureza espiritual. Na sua identidade física, a Bíblia lança para você o primeiro paradigma da identidade do homem. Nós fomos filhos de Adão. A Bíblia está lá lhe dizendo, pega a genealogia, você vai ver, fulano gerou fulano, que gerou cicrano, que gerou beltrano, até uma hora que chegou em Adão, que foi gerado por Deus. Ou seja, na base da sua identidade, mesmo física, está Deus. Mas não fomos gerados, a Bíblia depois não dá a nossa descendência carnal de Deus, mas dá de Adão. Por quê? Você nunca prestou atenção a isso, né? Então é a primeira palavra que eu quero que você entenda. E você vai entender agora como Efésios e o texto que a gente leu, e se você quiser em casa ler, reler várias vezes esse texto, você cada vez vai absorver mais alguma coisa.
Primeiro paradigma que a Bíblia diz é que na carne nós somos descendentes de Adão, mas na genealogia está lá, fulano que gerou Cicrano, que gerou Beltrano, que gerou Adão, que foi gerado por Deus. Ou seja, deveríamos na nossa carne também ser descendentes de Deus, como Adão foi. Onde é que está o problema? O problema está na ruptura, o problema está no pecado. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que Adão morreu, mas ele não morreu na carne, então ele perdeu a capacidade de gerar filhos de Deus, só gerava filhos na carne. É por isso que nós somos descendentes na carne de Adão, e não descendentes de Deus, porque a carne continuou se multiplicando, mas não o espírito. Aí o homem carnal, preste atenção, não tem mais como ter a identidade, já que você está me dizendo que identidade tem a ver com natureza, e natureza não é cargo que você adquire, mas natureza é algo que é intrínseco a quem lhe gerou. Eu não posso me tornar um leão só porque eu acho o leão bonito. Posso? Eu posso ter a identidade de um leão? Posso ter a natureza de um leão? Por mais que eu arrume uma roupa, uma fantasia e pule aqui dentro e faça zoada, alguém vai de alguma forma detectar e ver que eu sou um péssimo ator de leão, mas um leão passou longe. Por quê? Porque eu não tenho dentro de mim a natureza de um leão. Não tem como a minha identidade ser igual à do leão. Por quê? Porque eu não sou filho de leão, não sou gerado por leão, fui gerado por um ser humano. Então eu tenho a natureza do meu pai. Aí a Bíblia diz que no meio dessa história e desse processo, quando o homem agora perdeu a capacidade de gerar filhos de Deus e começou a gerar apenas filhos carnais, a carne do homem totalmente depravada e voltada para os seus próprios vícios e para os seus próprios maus desejos, Deus intervém na história do homem e traz agora um segundo Adão. Eu quero que você entenda, irmãos, que você precisa sair daqui dessa noite com a sua mente destravada. A Bíblia diz que a carne para nada presta, eu concordo com você. Não estou confrontando esse texto, mas eu quero lhe dizer que Deus veio em carne, se manifestou em carne, porque você acabou de ler comigo, que Ele deu, observe, para fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude do tempo. Ou seja, quando Cristo veio ao mundo, Ele não veio apenas para resolver o problema da dimensão espiritual do homem, porque se fosse assim, os nossos pecados estariam perdoados na outra dimensão, você estaria sendo filho de Deus na outra dimensão, mas na carne, você não teria compromisso nenhum com Deus, você não teria domínio nenhum sobre a sua carne. Por quê? Porque você continuaria escravo do pecado, como foi Adão. A Bíblia diz que Cristo nos deu o poder, e foi isso que Ele tentou explicar a Nicodemos, de nascermos de novo. Não nascermos apenas na dimensão do Espírito, mas tem que nascer da água e do Espírito. Você vai nascer dos elementos que estão disponíveis na terra, mas também vai nascer do que está disponível no céu. É retrazer o homem carnal mesmo, na sua carne, o poder de dominar de novo a sua carne. Por quê? Porque agora em você vai começar a se manifestar a identidade do seu Pai. Nos deu o poder de se tornar mais uma vez filhos de Deus. Mas eu não posso esperar, irmãos, que isso aconteça comigo apenas por entendimento, porque agora Cristo, quando Ele veio na dimensão carnal, sendo espiritual, nos deu esse poder. Mas quem é que vai testificar dentro de você que agora a sua identidade foi trocada? É espiritual. Romanos 8, 16 ao 18. O Espírito mesmo
dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, agora guarde essa palavra também, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha agora, se realmente permanecermos nele, para que também com ele sejamos glorificados. Tenho para mim que os sofrimentos da vida presente não têm valor em comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Olha o que Paulo está ali mostrando a mim. Quando Cristo morreu na cruz, Ele não só resolveu o problema do pecado do homem na dimensão do céu, como deu ao homem agora o poder de nessa terra se transformar em uma nova criatura, uma criatura regenerada pelo poder do Espírito, que tem mais uma vez poder sobre os maus desejos da sua carne, e que tem agora o poder também de manifestar na terra e refletir a imagem de Deus, de tornar mais uma vez nessa dimensão, não é na dimensão que vem, é nessa, a começar a se manifestar aqui o caráter de Deus. Por quê? Porque todo filho tem a natureza do seu pai. Os judeus tiveram uma crise existencial muito grande quando mexeram nisso. Irmão, o judeu é o povo mais rico do mundo. O judeu pode ir aonde ele for. Ele vai para a Alemanha, ele não é alemão. Se ele nascer na Alemanha, ele é judeu. Se ele vier para o Brasil, nascer no Brasil, ele é brasileiro. Judeu, aonde quer que ele vá, ele guarda a sua identidade. Por que ele guarda a sua identidade? É porque ele é besta? Não. É porque eles são exatamente muito inteligentes e entenderam que na sua identidade tem uma raiz de uma promessa e de uma bênção que foi dada por Deus nessa dimensão. Deus abençoou toda a descendência de Abraão. Meu irmão, já pensou se você descobre que tem um parente seu que, se você guardar essa identidade, lhe dá prerrogativas nessa dimensão? Todos os descendentes de Pedro Álvares Cabral não pagam imposto no Brasil. Quem aqui não ia correr para o cartório, irmão? Para descobrir se não tem lá um parentesco com homem. Ia guardar ou não ia? Todos os descendentes de Tiradentes, meu irmão, hoje o governo brasileiro vai indenizar e vai receber um salário de 30 mil até morrer. Todos os descendentes de Tiradentes. Quem não ia querer ser descendente de Tiradentes? Tiradentes é o pai do meu avô, do meu bisavô, que casou com a vizinha, mas que teve um caso com fulano. Eu tenho como provar o exame de DNA, mas eu sou descendente desse homem. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão: olhe, a sua descendência eu vou multiplicar, vou fazer vocês prósperos, meu irmão, eles não vacilam, eles sabem, eles lutam, eles morrem por isso, eles são perseguidos por isso, mas eles não negam a sua descendência carnal. De quem você é descendente? Sou descendente de Abraão. Meu irmão, a riqueza dos Estados Unidos está toda na mão dos judeus. Maior vendedor de joias do mundo, o povo judeu. Quem inventou aí os aplicativos de mensagem, esses negócios? Povo judeu. Melhor exército do mundo. Vai ver o tamanho de Israel, irmão. Israel é um ovo, do tamanho do estado de Sergipe. O que é que tem sobre a vida deles? Entendimento. Não entendimento só espiritual, nesse nível que nós estamos falando aqui, mas o entendimento que é espiritual, mas voltado para se manifestar na dimensão material. Aí Jesus chega para eles: olha, vocês são escravos. Ele disse: aqui agora a gente tem um problema, porque nós nunca fomos escravos de ninguém. Rapaz, olhe, vocês têm um problema. Nosso pai, olha agora a descendência, a identidade que ele invoca. Nosso pai é Abraão. Jesus disse: vocês estão enganados. Vocês estão olhando apenas pela dimensão terrena. Vocês estão sendo prósperos, de fato. Vocês estão sendo abençoados porque vocês estão presos e invocando sobre a vida de vocês um princípio que foi liberado no mundo do Espírito para os descendentes de Abraão. Mas se você pudesse olhar a sua realidade na dimensão do Espírito,
você ia ver que o seu pai é Satanás. Foi o que Jesus disse, é assim, do jeito que eu estou dizendo. Mas por que Jesus disse que eles eram filhos de Satanás? Aí é que está o problema. Por quê? Porque ele foi mentiroso desde o princípio, e vocês estão querendo fazer as mesmas obras dele. Ou seja, a natureza vai se manifestar de acordo com as suas obras. Vocês querem me matar, vocês estão procurando, ele foi assassino desde o princípio, e vocês, como estão querendo também me matar, se brotou esse desejo no coração de vocês, se isso está aí no coração de vocês, é porque a identidade de vocês não é do céu, mas é do inferno. Por mais que fisicamente vocês sejam descendentes de Abraão, vocês são pecadores, são escravos do pecado, ainda não foram libertos para essa nova estrutura de regeneração que foi dada por Deus, e o pai de vocês e a identidade de vocês tem a ver com Satanás e não com Deus. Porque todo aquele que é nascido de Deus não vive mais no pecado. Porque recebeu em si agora uma nova identidade, não no mundo físico necessariamente, mas primeiro no mundo do Espírito. Mas quarta-feira nós entendemos aqui, que primeiro acontece, e depois que acontece lá, manifesta aqui. Eu tenho a minha identidade trocada, eu recebo em Cristo Jesus agora a plenitude do Espírito de Deus, sou regenerado diante de Deus, e ganho agora o poder de ser regenerado também aqui nessa dimensão, para viver dando testemunho de uma nova criatura, que nasceu de novo, que foi regenerada pelo poder de Deus, que faz agora as obras segundo a vontade do seu Pai, que manifesta agora a identidade que tem no mundo do Espírito, também nessa carne. Aí, irmãos, tem um problema aqui, que a coisa começa a estreitar para nós, mesmo para quem entende que ser filho de Deus não é receber um título, não é receber um cargo, mas ser filho de Deus é algo que tem a ver com a sua identidade, tem a ver com a sua natureza. Você já entendeu isso? Eu não me torno filho de Deus porque eu recebi um cargo, eu me torno filho de Deus porque a minha natureza foi modificada pelo Espírito. Eu nasci de novo através de Cristo Jesus, e porque eu nasci de novo, a minha natureza foi trocada. Tudo bem, só que todo filho vai ter que viver de acordo com a dimensão da estrutura que o seu pai tem. Todo filho vai viver a dimensão da estrutura que o seu pai tem. Você não vai ver um rei que tem filhos e pega o seu filho e bota para morar em um casebre abandonado no meio da rua. Você não vê isso. Alguém aqui já viu? Você não vai ver um governador, alguém que tem autoridade, que tem um cargo, que tem posses, que tem riqueza, pegar o seu filho e deixar o seu filho abandonado e desprovido de riquezas. Não, você não vai ver isso. Mas ao contrário, você vai ver sempre os pais tentando manter os seus filhos na mesma estrutura e na mesma dimensão em que ele vive. Se eu moro no palácio, meu filho mora comigo no palácio. Se eu como bem, tenho que comer todo dia, eu quero também que os meus filhos comam bem, que eles vivam bem. Se a Bíblia diz no Salmo 24, primeiro, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, a pergunta é: se Deus é meu pai, porque eu como filho não consigo viver segundo o padrão dele? Se eu posso dispor do que é do meu pai, porque eu como filho tenho passado privações? Irmãos, a gente fala sempre, porque Jesus ele levou uma vida humilde e tal, mas eu quero que você comece entendendo, eu estou batendo nisso aqui. Uma coisa é o que nós sabemos, outra coisa é se nós exatamente temos vivido aquilo que nós sabemos. Meu irmão, Deus é o meu pai, Deus é dono do ouro e da prata, eu tenho certeza que todos vocês sabem isso. Não estou duvidando do conhecimento de vocês, mas a pergunta é: será que vocês efetivamente têm vivido aquilo que vocês creem?
Ou melhor, creem não, aquilo que vocês conhecem. Porque se eu conheço isso, irmãos, se eu sei essa verdade, por que que essa verdade não tem se manifestado aqui? Preste atenção, Jesus, como eu disse, mas Jesus foi o Filho de Deus, ele viveu aqui, mas chegaram para ele e disseram, olha, seus impostos estão atrasados. Seus impostos estão atrasados, o senhor tem que pagar imposto. Jesus não disse, então segura aí que eu vou deixar de pregar o evangelho, trabalhar, arrumar, a gente vai. Ele disse, eu sei de onde é que eu vou tirar o recurso. Está aqui na terra, é meu. Mas eu vou ter que buscar de uma forma sobrenatural. Porque o meu pai é o dono do ouro, a terra é dele. Segura a onda aí, meu filho, leva um anzol ali, pega um peixe no mar. Primeiro peixe que você pegar, abra a barriga, que tem uma moeda que vai pagar o meu imposto e o seu. Jesus não devia mais imposto. Porque manifestou nessa dimensão algo que ele tinha de identidade, que já estava sendo operada no mundo. Tem uma grande multidão aqui, Senhor, a gente não tem dinheiro e não tem nem lugar para comprar pão, vai todo mundo passar necessidade agora e vai passar fome, porque o Senhor cresceu demais o ministério, tem gente demais e a gente não tem como atender esse tanto de gente aqui, não tem como dar comida a esse povo todo. A Bíblia diz, você pode ler todos os evangelhos que eles vão dizer exatamente da mesma forma, tendo pegado o pão e o peixe, a Bíblia diz que ele agora direcionou os olhos para o céu. Foi o que Jesus fez. Pegou substâncias que estavam nesse mundo físico, no mundo da limitação, no mundo que não existe aquela multiplicação, existe aquela divisão, no mundo que quando ele toma aquilo na sua mão e ele olha para os céus, quando ele é colocando nessa dimensão princípios que estão naquela dimensão. É trazendo a realidade do seu pai, da identidade do seu pai para dizer, onde eu estou não vai ter escassez, não vai ter fome, aonde eu estou vai haver multiplicação, vai haver prosperidade, porque eu sei de onde tirar o recurso. Olhando para o céu e dando graças, partiu o pão, para que todo mundo entendesse que o que estava acontecendo ali não é porque ele tinha mais habilidade do que os outros em cortar pão em pedaços minúsculos. Não é porque ele era mais inteligente do que os outros e tinha uma tesoura mágica que cortava peixes. Mas todos que estavam presentes, todos, porque todos os evangelhos narraram esse episódio exatamente da mesma forma, para que não houvesse dúvida que toda a multidão que estava ali reconheceu que o que aconteceu ali não foi por conta dessa dimensão, mas foi porque a paternidade dele que estava no céu se manifestou na dimensão da terra. O morto está ali. Ele podia simplesmente dizer, Lázaro, sai para fora. Mas antes dele mandar Lázaro sair, pai, entenda, eu só estou orando para o Senhor, eu sei que o Senhor vai me responder, mas é só para que eles vejam, para que eles entendam, que nessa dimensão aqui, para ele não tinha mais jeito, que o médico não tem como tirar ele mais da sepultura, que o conhecimento humano, que o dinheiro, que o plano de saúde, não tem mais nada para fazer. Eu sei já que o Senhor já me respondeu antes de eu orar, mas eu preciso mostrar a eles como é o processo de comunicação, como é que funciona o processo de paternidade. Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. Você ia conversar com o povo judeu, irmãos? Somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão, somos. E Deus, quem é para você? Eu não posso nem falar o nome. Por que não pode falar o nome? Porque um dos mandamentos é que eu não posso chamar o nome do Senhor teu Deus, então é melhor nem falar, para não pecar. Não posso nem falar o nome dele. A distância que estava entre eles e Deus. Um Deus santo, intocável lá no céu, que ninguém mexe, que ninguém toca e nem cita o nome. A palavra Hashem significa o nome. Ao invés deles chamarem o nome de Deus, que Deus disse o seu nome, meu nome é Jeová. Eles não pronunciavam a palavra Jeová.
O escriba, quando tinha que escrever o nome, tinha que trocar a caneta, tomar banho, era uma tribulação. Porque Deus estava em uma distância imensa deles. Chega alguém dizendo, Deus é meu Pai. E você, que está crendo no que eu estou dizendo, quando for orar, deixe desse negócio de Hashem, Baruch e Hashem, não. Comece agora a chamar Ele de Pai. Chame Ele de Paizinho. Uma nova identidade está sendo liberada para você, que lhe dá acesso agora direto ao trono de Deus. E no tempo que nós vivemos, irmãos, tem gente acreditando que ser filho de Deus é como ter um título, é como ter um cargo, é como ganhar um poder mágico, uma capa mágica, uma superstição. Irmãos, isso tem a ver com a sua identidade, quem você é, de onde você foi gerado, e o Espírito de Deus testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Você é filho de Deus no Espírito, mas você também tem que ser filho de Deus na sua carne, porque Cristo morreu para que você nascesse de novo. No dia que você se batizou nas águas, você deu testemunho ao mundo que você estava sendo sepultado, a sua velha carne, a sua velha natureza, para nascer uma natureza nova, uma carne nova, para a glória do nome de Deus. Mas você tem que entender, dimensão terrena, dimensão espiritual. Filho de Deus na dimensão terrena, filho de Deus na dimensão espiritual. A dimensão espiritual governa a dimensão terrena. Está Jacó dormindo. Jacó de noite tem um sonho. Foi que Jacó viu? Foi que Jacó viu? Uma escada. Para que serve uma escada? A primeira resposta já está ok, para dar acesso, mas dá para acesso para quê? O nome escada, a palavra escada, porque assim, acesso por acesso, buraco também dá acesso. Eu entendi, seu entendimento está perfeito. Ah, sim, agora você completou. É para você ligar um lugar baixo, sempre, sempre, sempre. Você ligar um lugar mais baixo a um lugar mais alto. Sempre, sempre. A escada nunca vai servir para outra coisa. Você pode usar outra palavra, mas se falar escada, ninguém imagina uma escada reta. Você já viu alguma escada reta? Escada reta se chama ponte. Alguém já falou aqui. Se eu fosse falar algo que dá acesso de um lugar para outro, de um lado para outro, o nome disso é ponte. Não foi uma ponte que Jacó viu. Jacó, o que ele viu, ele chamou de... Eu não sei, irmão, se foi essa escada no modelo que a gente conhece hoje. Eu não sei se foi no padrão que a gente está acostumado a ver. Não sei se era rolante, não sei se era automática, não sei se era de madeira, não sei se era de bombeiro. O que eu lhe digo é que o que ele viu era uma estrutura que dava acesso de um lugar mais baixo para o lugar mais alto, mas também do lugar mais alto para o lugar mais baixo, porque tinha anjos de Deus. Eu sou filho de Deus, irmão. Você é filho de Deus. A escada que Jacó viu era uma estrutura criada por Deus que estava reconectando, ligando mais uma vez os céus à terra. Aí Jesus vem e diz a você, quando orar, primeira coisa, reconheça logo a sua identidade. Quem você é? Filho. Então chame de Pai. Pai nosso. Qual é a segunda frase? Adore a Ele. E depois? Espera aí. O que é que Ele está dizendo? Eu estou nessa dimensão, Pai, mas eu estou reconectado pela escada. A escada está funcionando. Eu quero viver nessa dimensão toda a estrutura do Teu reino. Eu quero viver nessa dimensão toda a glória, todo o poder que há no céu. Eu quero que se manifeste também na terra. Por isso, irmãos, que Jesus toda hora, quando ele ia se conectar com o Pai, ele fazia questão de mostrar qual era o processo, tendo dado graças, olhando para o céu, olhando para o alto, levando os seus olhos. Você vai ver essa expressão diversas vezes na Bíblia.
é reconectando, criando uma estrutura de conexão entre o que está no céu e o que está na terra, irmãos. O problema é que eu posso dizer que eu sou filho de Deus, mas se de fato eu não entender isso e não tomar posse disso, eu vou estar sujeito ao sistema que opera no mundo, irmãos. E o sistema que opera no mundo leva o homem a definir a sua identidade com base nos parâmetros do que está acontecendo. Se o problema é com emprego, é em situação financeira, eu vou me moldar ao que está acontecendo aqui. Qual é o problema, Jesus? O homem morreu. Qual é o problema, Jesus? Não tem comida. Qual é o problema, Jesus? Está devendo imposto. Qual é a reação do homem natural diante dessas situações? Qual é a reação do homem natural quando, em qualquer área que a sociedade julga que é importante, nós somos atingidos? Quando o homem é atingido na sua estrutura de identidade terrena, de acordo com as circunstâncias, o homem vai mudando a identidade, irmãos, terrena, de acordo com o que vai alterando. A Bíblia chama de um homem, a Bíblia diz que simplesmente o nome dele era homem rico. Você já viu isso? Por que o nome dele era homem rico? Porque o que definia a sua identidade eram os seus bens. Significa que quando ele perdeu os seus bens, perdeu a sua identidade. O outro era um mendigo, não tinha nada. Segundo os parâmetros humanos, ele era um Zé Ninguém. Mas quando ele chega na dimensão do Espírito, lá ele tinha identidade. O nome dele era Lázaro. Ele era conhecido no céu. O homem rico no céu não tinha identidade. Agora, irmãos, o que nós precisamos entender é que quando nós estamos em Cristo, todos os aspectos da nossa identidade, eles não podem ser alterados pelas circunstâncias, nem pelo que nós fazemos, porque a nossa identidade ela não pode mudar pelo que está acontecendo aí. A nossa identidade ela tem que ser firme, porque nós precisamos ser testificados dentro de nós, pelo próprio Espírito de Deus, que nós estamos em conexão direta com os céus. Eu vou ler para você o que está em Lucas 15, e vou lhe explicar agora um dilema, para que você não pense que o pastor está dizendo que todo mundo que não está acessando a dimensão do Espírito está desviado, é incrédulo. Eu vou lhe dar 2 exemplos de pessoas, filhas do mesmo pai, e todas as duas com problema de identidade. Lucas 15, do 29 ao 30 diz assim: mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. A Bíblia diz que o pai responde no verso 31. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é seu. Todos os dois filhos, com problema na sua identidade. Eu li o texto do filho mais velho, porque o filho mais novo você sabe de cor. Mas observe, a Bíblia diz que um dos filhos, ele rejeita a paternidade do seu pai, sai da sua casa, vai viver em uma terra distante, gasta tudo que tem, e quando ele está na miséria, quando ele não tem mais nada, a Bíblia diz que ele cai em si. Só que quando ele cai em si, ele quer voltar para casa, mas ele não quer voltar para casa com a mentalidade de filho. Ele já tinha um problema agora na sua identidade. Ele olhava para ele mesmo e dizia: eu não mereço ser filho. Eu vou voltar e vou pedir a meu pai que me receba como um dos seus servos. Na mente dele agora, ele perdeu a identidade de filho e queria ser aceito na casa do pai como um servo. Do outro lado da moeda, você tem na mesma casa um filho que nunca desobedeceu o pai, nunca saiu de casa, nunca bagunçou, nunca foi para o mundo, nunca adulterou, está dentro de casa, mas se comporta como
um servo. Ele não sabe o que ele tem direito, mesmo estando dentro de casa. O interessante é que o pai corrige a identidade dos dois, dentro do mesmo processo. Ao filho que voltou dizendo: pai, eu não sou digno, eu não mereço ser seu filho. O pai diz: não, meu filho, questão de ser filho não é merecimento. Questão de ser filho não é porque você é bonzinho ou porque você é mauzinho. Você é meu filho. Isso não é um cargo que se perde. É a sua natureza, é a minha natureza. Você veio de mim, não tem jeito, você sempre vai ser meu filho. O que você perdeu lá fora, eu não tenho como restaurar mais. Os dias da sua vida que ficou para trás, eu não tenho, mas agora que você voltou, o seu anel continua aqui, meu filho. A sua sandália continua aqui. E vamos ter uma festa para celebrar, porque a sua identidade foi recuperada. Mas o outro filho está lá com a cara de jegue, atribulado, perturbado, porque levava uma vida inteira dentro de casa, como escravo, como servo. Aí o pai agora usa a palavra, para liberar na mente dele a autoridade. Meu filho, eu sei que você é bom, eu sei que você não comete pecados, eu sei que você tem me servido todos esses anos, mas observe, você nunca matou boi porque você nunca pediu. Você nunca usou das suas prerrogativas de filho, porque você não entende que tudo que é meu é seu, tudo que é meu lhe pertence, e se o que é meu é seu, a hora que você quiser usar, está na sua mão, meu filho. Dois tipos de crente com problema de identidade. Um crente que acha que Deus nunca vai dar o bom a ele, nunca vai fazer ele prosperar na vida, nunca vai fazer nada na vida dele porque ele pecou muito, porque ele foi muito mal. Irmão, você está anulando o sacrifício de Jesus, você está sendo roubado por Satanás. Será que você não acha que Jesus sofreu demais, não? Você acha que pelo seu pecado ele ainda tinha que apanhar mais? Porque se eu entendo a gravidade do sofrimento de Cristo, e entendo quanto ele teve que pagar, e aquilo foi pelo meu pecado, quando eu digo que o sacrifício dele não foi suficiente, eu estou dizendo que ele tinha que apanhar mais ainda. Eu estou dizendo que ele tinha que sofrer mais ainda. Mas quando você entende, você pode ter se desviado, você quando não conhecia Cristo, ou mesmo conhecendo, você pode ter tido as suas falhas, os seus erros, mas entenda, irmãos, quando na sua mente o diabo não consegue mais acessar, para roubar de você a sua identidade, você vai resolver o seu problema com seu pai, você vai pedir perdão quando for necessário, você vai chegar até ele quantas vezes você precisar, mas se é pai, você sabe como chegar diante dele. Não aceite, irmãos, essa proposta do diabo para a sua vida. Você agora vai ter que vir para a igreja, mas vai ter que sentar no último banco lá atrás, porque você é miserável. Porque se você sair na rua ali, as pessoas vão lhe envergonhar, vão dizer tudo que você fez de errado. Irmão, se disser, irmãos, aceite. Aceite. Você não pecou? Pecou, então aceite a desonra. Mas sabendo que isso é nessa dimensão aqui, pelas consequências do seu pecado. Mas você precisa entender que a partir do momento que você se reconciliou com seu pai, a dimensão do Espírito agora está aberta, irmãos, para você. Davi pecou ou não pecou? Sabia ou não sabia a consequência do pecado dele? Aí vai Davi correndo, fugindo de noite, porque o filho dele queria matar ele. Aí aparece um cidadão, começa a arrumar pedra nele, xinga ele. Ah, meu irmão, aí quando Joabe viu, disse: olha, Davi, é só você dar uma autorização aí que eu vou ali e arranca a cabeça desse cara. Ele disse: o que é que você tem a ver com isso, filho de Zeruia? Não chamou ele nem pelo nome. O que é que você tem a ver com isso? Se foi Deus, olha, se foi Deus que mandou ele me amaldiçoar, o que é que você tem com isso? Ele pode dizer o que eu fiz de errado, pode, eu estou aqui pagando pela consequência do meu pecado e tenho consciência disso. Mas deixa ele me amaldiçoar mais, porque pode ser que por causa disso Deus transforme essas maldições, porque eu conheço a natureza do meu Pai.
Não foi porque eu pequei que eu deixei de ser filho. Eu me arrependi do meu pecado. Eu me arrependi. Vou sofrer as consequências do pecado? Vou. Mas eu sei que até maldição que estão me rogando pela consequência do meu pecado, pode se transformar em bênção. Porque o coração do meu pai é bom. Mas o outro filho está dentro de casa, irmãos. O tempo todo. Nunca matou um cabrito para os seus irmãos, para os seus colegas, para os seus vizinhos. Por quê? Porque o Senhor sabe o que eu preciso. Sabe? Então por que é que Ele mandou você pedir? Por que é que Jesus mandou você insistir? Às vezes, irmão, sabe por que é que a gente não pede? Porque nós somos orgulhosos demais para pedir a Deus. Orgulhosos demais para pedir alguma coisa ao nosso Pai. E a gente tem que tomar cuidado com esse sentimento no nosso coração, irmãos. Porque às vezes não é a manifestação do pecado da prostituição, não é o pecado da bebedeira, não é aqueles pecados que todo mundo vê, mas às vezes tem pecados secretos escondidos no nosso coração. Tem gente que não mente, tem gente que não fuma, tem gente que não bebe, tem gente que não se prostitui, está fazendo a obra de Deus. Ô, irmão, mas tem um orgulho no coração que mata esses pecados todos aí. Por quê, pastor? Porque o pecado do diabo não foi porque ele adulterou. O pecado de Satanás não foi porque ele fumou maconha. O pecado de Satanás não foi porque ele se prostituiu. Qual foi o pecado de Satanás? Eu vou fazer meu trono acima do de Deus, para eu não precisar pedir mais nada a Ele. Não preciso mais dele para nada. Eu não preciso de Deus. Aí na hora que você vê alguém usando aquilo que podia ser seu, meu pai, mas por que o senhor está dando isso para alguém? Por que aquele homem chegou na igreja esses dias, deve estar roubando? Aquele novo convertido chegou aqui, chegou na miséria, aí está indo lá o pastor dando microfone, ele dando testemunho, dizendo que Deus está dando casa, que está dando carro. Quando vê assim, está sonegando imposto, está fazendo alguma coisa errada. Porque eu estou aqui na igreja, meu irmão, pagando o meu preço. Fica aí pagando o seu preço, irmãos. Porque a Bíblia diz que o meu preço, pelo menos o meu, já foi pago. O seu eu não sei, se você quer pagar mais alguma coisa, fica aí, irmão, pagando sozinho. Eu não vou pagar mais com você não, você fique só. Entenda, irmãos. A escada que hoje nos conecta com a dimensão do Espírito e nos faz tomar posse de todas as bênçãos espirituais que já foram liberadas para nós, se chama fé. A fé é que muda a sua visão a respeito de você mesmo, testificada pelo Espírito de Deus. E a fé vem quando você ouve a palavra de Deus. E é uma palavra como essa hoje, que eu tenho convicção, que Deus está ressuscitando no coração de muita gente aqui. A fé de que Deus quer lhe abençoar. De que Deus quer trazer bênçãos espirituais, coisas que estão na dimensão do Espírito, mas também coisas que estão nessa dimensão, para que você tome posse do que é de seu Pai. Se você entende que a terra, tudo que está aqui na terra é de seu Pai, por que o ímpio está vivendo no que é seu? Por que o cananeu está morando na terra que é sua? Está lembrado de quarta-feira? Por que o cananeu está bebendo água da sua cisterna? Porque faltou o elemento de conexão, para trazer o que está na dimensão do Espírito, para se manifestar na dimensão da terra. Qual foi o elemento de conexão? A convicção, a certeza absoluta, de que se Deus é meu Pai, e a terra é dele, eu vou entrar na terra, e não tem gigante que fique na minha frente, eu vou exercer a minha fé. É pela fé, irmãos. Como funciona o meu relacionamento com o meu Pai? Qual é a forma que a Bíblia diz que eu tenho para agradar o meu Pai? Como foi? Pela fé. Porque sem fé, agradar a Deus. Como eu agrado a meu Pai, para que meu Pai manifeste o que está na dimensão dele, na minha dimensão, para que ele libere o que já está nessa dimensão, para que eu tome posse e usufruo do que é dele. Até, irmão, não é para o cananeu ficar, não. A prática perversa que o cananeu está praticando lá fora, Deus não quer eles lá, não. Deus não está querendo, irmãos, que o dinheiro, que os recursos dessa dimensão fiquem para a indústria pornográfica, fique para a indústria da cerveja, fique para a indústria do cigarro, fique para a indústria da pedofilia. Deus não quer o dinheiro dele lá, não.
Mas a pergunta é: você já tomou posse do que é seu? Você já entendeu que o recurso que existe nessa dimensão é do seu Pai? E que tem gente por aí usando o que é seu? Estou falando para você sair daqui ganancioso não, irmãos, e querer tomar tudo não. Não é disso que eu estou lhe dizendo não. Querendo incentivar aquele espírito maligno também, da cobiça. Não é sobre isso que eu estou dizendo não. Mas eu estou lhe falando de uma verdade, de uma realidade espiritual, que você precisa compreender, que se você diz que Deus é o seu Pai, e você crê que o seu Pai é o dono do ouro e da prata, você tem que entender que na hora que faltar o dinheiro para o imposto, tem que ter um peixe com a moeda na boca para você também, irmão. Na hora que começar a faltar o pão na sua despensa, tem que ter um momento de comunhão com o céu, para que multiplique alguma coisa dentro de sua casa também. Mas que nível de fé você tem exercido? Quando chega diante da terra, que Deus diz, ali é seu, você olha para você mesmo e diz, mas eu sou gafanhoto. Você é filho de gafanhoto? Foi um gafanhoto que lhe pariu? Porque você está se olhando como gafanhoto, você está dizendo que a sua identidade é de gafanhoto. Eles são gigantes e eu sou o quê? Gafanhoto. Minha identidade perdeu a identidade. Você é filho de quem? Eu agora sou filho de gafanhoto. Tem muita gente, irmãos, que está se vendo como gafanhoto. Você se olha no espelho, o que é que você vê? Você de fato se enxerga como filho de Deus? Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Quando você passar a viver, irmãos, a identidade baseada no que Deus vê a seu respeito, o que as pessoas dizem não vai fazer a menor diferença na sua vida, porque você vai abraçar as verdades da palavra de Deus, e ela vai fazer você viver com confiança e estabilidade, porque você vai começar a crer efetivamente que ser filho de Deus não é um poder mágico que você recebeu, mas é uma condição. E quando você tem agora na sua natureza a natureza de Deus, a dimensão em que Ele está vai se manifestar na dimensão em que você está. E na dimensão que você está, tudo que pertence ao seu Pai também é seu. E você toma posse daquilo que é seu pela fé em Cristo Jesus. Quando eu olho para mim e digo, não sou mais gafanhoto, não. Quem é você? Eu sou aquele mesmo que tive aqui um dia, pisei nessa terra, e Deus disse que a terra é minha. E como é que você se vê 40 anos depois? Do mesmo jeito que eu me via 40 anos atrás. Como é que você se vê hoje, crente? Como é que eu já tive fé um dia, pastor? Quando eu aceitei Jesus há 20 anos atrás, que eu pisei na dimensão do Espírito, eu disse, agora eu tomo posse de tudo, eu vou falar em línguas, eu vou profetizar, e eu vou fazer, e eu vou acontecer. Mas isso, pastor, foi há 20 anos atrás. Estou rodando por aqui, por esse deserto, estou cansado, sem expectativa de Deus fazer mais nada através da minha vida. O que tinha para mim já é isso mesmo, não tem mais nada não, pastor. Será? Eu quero nessa noite reacender na sua mente esse primeiro entendimento. Tudo que vai ser ministrado daqui para frente não vai fazer o menor sentido se você estiver vivendo apenas na dimensão da carne, se você estiver vivendo apenas a vida carnal. Mas se o que estiver governando a sua vida for o Espírito, se você já foi efetivamente nascido do Espírito, e se o Espírito que está em você tem efetivamente comunhão com o Espírito de Deus, haverá testificação de que você hoje é filho. E se você estava na condição daquele filho que perdeu a identidade, que foi para o mundo, perdeu os seus bens, acabou com tudo, e quer vir para a igreja apenas para ser servo, e já está bom demais se o pai lhe receber de novo em casa, eu quero que você entenda que o seu pai está querendo fazer uma festa para você, está querendo honrar você, porque através do seu sucesso, o nome dele é glorificado. Mas se você também está na casa de Deus esse tempo todo, tem vivido bem, graças a Deus, mas você também não tem nada para contar do que Deus tem feito na sua vida,
estou aqui na casa de Deus, tenho saúde, tenho um pai, mas e aí, meu irmão? E o que é que Deus tem feito mesmo através de sua vida aí? Não tem nada, não. O que Deus fez é a mesma coisa que fez há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Foi só uma experiência que eu tive com Deus e acabou a minha vida nisso aí. Você tem ganhado quantas almas para Jesus esse ano que passou? Nenhuma, né, pastor? Mas eu estou na igreja todo culto. Você não está dando fruto na casa de Deus? Não tem mais nada de Deus para você? Ser certinho desse jeito, abençoado desse jeito, vivendo essa plenitude de comunhão com Deus e não tem se manifestado nada de você para alguém? Você acha que não tem alguma coisa errada não, meu filho? Entenda, tudo que é de Deus é seu. Tudo que pertence ao Pai é seu. E por que é que eu não estou manifestando então, pastor? Porque a sua fé ainda não lhe deu coragem para você entrar e tomar posse. Você ainda não teve a ousadia diante de Deus para dizer: Pai, hoje é o dia do carneiro. Vou pegar um carneiro e vou chamar meus amigos porque vai ter festa. Você ainda não teve a ousadia de chegar no condomínio que você mora, chamar o síndico e dizer: olha, eu vou fazer um culto no salão de festa, eu quero alugar o salão de festa desse lugar, porque eu vim morar nesse lugar e eu quero consagrar a minha casa a Deus. Porque você não quer que ninguém saiba que você é crente na sua casa. Você quer ser crente aqui na igreja, você quer fazer barulho aqui na igreja, você quer rodar aqui dentro da igreja. E lá fora, qual é o testemunho que você tem dado? Você é valente aqui dentro, mas no seu trabalho, na hora do seu almoço, você está fazendo o quê? Sentado com um bocado de ímpio ouvindo a piada indecente? Ou está aproveitando aquele tempo para tirar um cochilo, né, pastor? Todo mundo, ninguém é de ferro, tem que tirar minha soneca também. Porque nesse tempo você não já abriu um culto na sua igreja? Na sua igreja lá no trabalho? É igreja mesmo, eu não ia falar isso não, saiu, vai isso aí mesmo. Porque você não já abriu a sua igreja lá no trabalho? Você não já veio aqui: olha, pastor, estou querendo começar um trabalho lá no meu trabalho, na hora do almoço, 20 minutos de oração. Eu tenho 20 minutos, 1 hora de almoço, meia hora para eu almoçar, para eu descansar, 10 minutos para terminar o culto, para a gente voltar para bater o ponto, mas quero abrir uma oração no meu trabalho durante 20 minutos. Você faz isso? Mas dentro da igreja, se deixar aqui, você levanta até o banco, roda igual um helicóptero que vai lá em cima e volta. Irmãos, preste atenção. Eu estou querendo lhe despertar, estou querendo lhe recobrar a identidade. Jesus estava com fome na beira do poço. Preste atenção. Os discípulos foram comprar comida. Quando o discípulo voltou com comida, Jesus disse: eu não quero mais comida não. Como é isso, Jesus? O senhor estava aqui numa dimensão, eu já mudei de dimensão. Eu estava com fome porque eu estava andando aqui nessa dimensão. Apareceu uma mulher, eu tive que elevar meu entendimento. Minha comida agora é outra. Estou me alimentando agora de outro processo. Estou alimentando o meu espírito. Eu já estou aqui agora para fazer a obra do meu Pai. Guarda a comida. Depois a gente resolve o problema da comida. Agora eu tenho uma multidão para ganhar. Agora eu tenho uma cidade inteira para invadir. E deixa a comida para depois. Estava com os pés na terra, irmão, mas a cabeça dele estava no céu. A sua base estava fincada na terra, mas a sua dimensão que se manifestava aqui era a dimensão do céu. Quem é você? Qual a sua identidade? No dia que você compreender verdadeiramente, efetivamente, tomar posse dessa verdade, você tem que crer efetivamente nessa verdade. Deus é o seu Pai. A sua identidade está em Deus. Você foi feito para o louvor e a glória de Deus. Por que Deus proibiu fazer a imagem dele? Eu já disse isso aqui. Aprendemos no livro dos homens que nós estamos estudando. Você reparou que Deus disse: não pode fazer a minha imagem. Por quê? Porque a imagem dele está em você. Ele mesmo criou a sua imagem na terra e disse: eu vou fazer o homem, a minha imagem e a semelhança. Então não faça a imagem de Deus, porque a imagem de Deus está em você. Como você tem refletido a imagem do seu Pai? Quem lhe conhece, conhece o seu Pai? Quem anda com você, vê em você se manifestar a natureza do seu Pai? Pedro ouviu a pregação de Jesus inteira. Vamos para o mar, meu filho, embora.
Joga a rede do lado de cá. Pedro fazia o quê, irmão? Qual era a profissão dele? Pescador. Ou seja, ele ganhava dinheiro com a pesca. Jesus pregou o tempo todo, Pedro ficou ali ouvindo, não levantou a mão, não aceitou Jesus, não fez nada. Eu vou lhe dar um sinal, vou prosperar o seu negócio. Joga a rede. Quando Pedro jogou, disse: ih, rapaz, agora pesou. Eu nunca vi uma multiplicação dessa na minha área financeira. Qual foi a reação de Pedro sem Jesus dizer nada? Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. O que convenceu Pedro do pecado foi ele entender o poder que Jesus tinha de trazer da dimensão do Espírito a prosperidade sobre a vida dele nessa dimensão. Quando ele entendeu aquilo, ele disse: eu estou vendo se manifestar nessa dimensão algo que não é normal. Através da sua prosperidade, irmãos, através da bênção que Deus tem sobre a sua vida, através do seu caráter, através da forma como você fala, através da forma como você se comporta, você está manifestando a natureza de Deus. E as pessoas vão conhecer o seu Pai, porque estão conhecendo você. Não quer comer não, Jesus? Não posso, tem uma obra para fazer. O senhor está esperando quem? Estou esperando uma mulher que nasceu de novo, que saiu daqui agora, porque recebeu o meu Espírito, e ela entrou nessa cidade aí. E o que é que ela está fazendo lá, Jesus? Ela está refletindo a minha imagem. A Bíblia diz que quando Jesus entra na cidade, o povo todo já sabia quem ele era, porque a mulher que recebeu o Espírito, já saiu falando para todo mundo agora, da sua nova identidade. Aí Jesus agora se revela para o povo, porque a mulher trouxe ele para o povo. E quando termina, qual foi a conclusão? Nós já tínhamos lhe conhecido antes, porque a mulher tinha falado do Senhor. Mas agora, desenvolvemos o nosso relacionamento também com o Senhor. Feche seus olhos.